Olá, bom dia! Hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre esse livro. O nosso tópico é Cabo Verde. Bem, eu vou começar falando um pouco sobre o poema de Vera Duarte. Momento sexto, desabafo. Vai e grita pelas achadas imensas, que a vida se conquista contra a violência e a morte. Diz do amor que brota das areias, do mar solitário, do abraço fecundo que nasce, dos confins de nossos seres. Diz tudo, mas não digas que te amei e amo, pois chega-me a morte pela recusa. Não quero morrer duas vezes. Desejos. Queria ser um poema lindo, cheirando a terra, com sabor a cana. Queria ver morrer assassinado, um tempo de luto de homens indignos. Queria desabrochar, flor rubra, do chão fecundo da terra, ver raiar a aurora transparente. Ser Ribera de Julium, em tempo de São João, nos anos de fartura, de espiga de mide. E ser riso, flor, flagrante, em cânticos de manhã renovada. Bem, o poema de Vera Duarte, ele reflete muito sobre a resistência e luta pela liberdade. Ele sugere também uma batalha contra a opressão e a justiça. Ele aborda também o desejo, sobre o crescimento, abundância entre os povos, colonização e principalmente a paz. Agora eu vou ler o poema da Adina Salustio. Toco os teus campos de neve e entrego-me aos fantasmas da minha infância. Religiosamente bebo a gota esquecida na palma da minha mão. Brisas subites deixam em arcos tensos as pétalas que me enfeitam. Estupidamente me trazem ruas empedradas, veias do meu mundo, onde bússola e o desejo se confundem, confundindo o destino de nós. Na ternura das vozes que me envolvem, há um convite ao poema que não consigo. E as tuas montanhas sacodem, lembranças de outras cavernas, gemendo a noitinha histórias de aves fugindo e picaretas cantando, murmúrios de piratinhas, sussurros e prazeres dolorosamente cambiados em mercado negro. Pouco a pouco lês no meu olhar ausente a existência de outra ilha, e sentes a minha fé, e o abraço se afrouxa perante o adeus que adivinhas, no silêncio do meu corpo. Bem, o poema da Adina Salustio, ele reflete muito sobre o impacto na colonização, pela busca da identidade cultural. As imagens de dor, elas simbolizam trocas desiguais e exploração, enquanto a confusão da bússola e os desejos refletem a luta. O adeus silencioso, ele sugere um processo de descolonização. E com esse processo de descolonização, acontece a busca pela identidade cultural, ou seja, a luta pela própria identidade cultural. Oi, gente, eu sou a Júlia e aí eu vou ler o Gabriel Mariano, o poema dele, que é Manhã Soberba, e depois eu vou comparar com a geopolítica atual. Agora que as raízes desciam mais fundo na terra amada, agora que nossos olhos a terra seca reviam, agora que céu é mar e terra se entrelaçavam, e confundidos no sangue, um novo sangue me davam. Agora que um amplo amor viril me alimentava, e no doce regaço de pedra os sonhos se agrinadavam. Agora a terra dorida, agora nem sequer uma distância entre nós, a nossa voz separava. E a brisa que me impelia subia num humano vale, agora súbito arrancam ao doce regaço de pedra, a pedra que ali brincava. O filho que o novo amor entre calhaus inventado, a todo com segurança, seguramente ofertava. Meu corpo arremessado flutua inerte e reclama. O litoral que eu amava, a árida face e os olhos, o abraço, o amor intacto das ilhas da minha dor. Inerte o corpo flutua, inerte porém sem medo. E quando a maré baixar, virei na sombra que deixo, virei de pé caminhando ao litoral da partida. Beijar na árida face e a face que ora avultando, de rocha em rocha emergida, se esvai para mim perdida. Nas ilhas da minha dor, e quando a maré baixar, virei de pé caminhando. Os temas que tem relacionados no poema é a relação entre o ser humano com a natureza, que acaba destacando a fragilidade dos ecossistemas. Ele também sugere a necessidade de uma coexistência crítica
sobre o mundo que está hoje, né? Sobre como o mundo é hoje. E submerso é uma metáfora da perda de identidades, de culturas e ambientes durante as crises globais, que com o tempo, durante as crises, a cultura, as identidades e os ambientes vão se perdendo. O poema, ele relacionado com a geopolítica atual de hoje, ele compara com o aumento, né, do nível do mar, que acaba afetando as comunidades costeiras. A fragilidade humana também, que é relacionada à desigualdade exacerbada pela globalização, a marginalização de comunidades em países em desenvolvimento, né, que são países menores, que estão começando a se desenvolver agora, a perda da cultura devido a deslocamentos forçados por guerras e crises ambientais, que como as guerras vão acontecendo, e geralmente as cidades são bombardeadas, como está acontecendo em Israel, e lá na faixa de Gaza, as pessoas, né, têm que se locomover para se manterem vivas, né, para salvar a vida dos seus filhos, etc. E a conclusão que a gente chega, né, que o Gabriel Mariano ele ressoa os desafios da geopolítica atual, que destaca a relação entre a natureza, a humanidade e as crises contemporâneas, né, que serve como um chamado de uma ação e reflexão sobre as questões sociais e ambientais no mundo. Agora eu vou ler o da Zira Cabral, né, que chama Mantenha. Filha do teu adultério, existo, queiras ou não com a mesma pele, exilada. Sobrevivo contente na terra dos sem cor, com a boa vontade que ganhei das gentes daqui, sem ressentimento nem vergonha. Cultivo a mentira da tua grandeza, no existir dos meus descendentes, e mantenhas, ó terra, através dos meus poemas vermelhos, a cor que me deste. Os temas que estão relacionados no poema, né, é sobre a importância cultural e das raízes pessoais, e também o esforço contínuo para preservar um valor, né, sobre os valores da cultura e tradições. Ele também busca por laços e solidariedades em tempos de crise, e quando vai se relacionar isso com a globalização atual, ele tem um reconhecimento e respeito, geralmente com a cultura indígena e minoritárias, né, que são as culturas africanas e indígenas mesmo. Há lutas sociais e políticas para manter tradições, movimentos culturais como formas de resistência, mobilização social por justiça e igualdade, desigualdade econômica e conflitos. Também eles criaram uma ação, né, para enfrentar desafios coletivos. E a gente chega a uma conclusão que o poema ele reflete a importância da identidade, da resistência e solidariedade na geopolítica, que acaba destacando a luta por direitos e reconhecimentos em um mundo em constantes mudanças. Que isso a gente pode perceber também que até no jeito de que eles preservam as tradições, esse é o jeito deles conseguirem preservar uma cultura, né, que não deixar a cultura sumir. Pedro Corsino de Azevedo, Terra Longe. Aqui perdido, distante da realidade que apenas sonhei, cansado pela febre do mais além, suponho, minha mãe a embalar-me, eu pequenininho, zangado pelo sono que não vinha. Ai não, montes tal cavalinho vai terra longe tem gente gentil come gente. A doce toada, meu sono caía de manso, da boca da minha mãe. Cala, cala meu menino, terra longe tem gente gentil come gente. Envelheceu lá dentro, não posso conceber o que vem às meninas dos meus olhos depois que sou livre. Abrolhos são flores, amores, vida, o que é magia da sombra. Agora já posso gritar, livre, livre, tapei o poço da morte a cantar. Antônio Nunes, ritmo de pilão. Bate, pilão, bate, que o teu som é o mesmo, desde os tempos dos navios negreiros, de morgado, das casas grandes, e meninos ouvindo a negra escrava, cantando histórias de florestas, de bichos, de encantadas. Bate, pilão, bate, que o teu som é o mesmo, e a casa grande perdeu-se. O branco deu aos negros carta de alforria, mas eles ficaram presos à terra por raízes de suor. Bate, pilão, bate, que o teu som é o mesmo desde o tempo antigo dos navios negreiros. Ai, os sonhos perdidos lá longe,
Aí o grito saíra do fundo de nós, ecoando nos vales e nos montes, transpondo tudo, grito que nos ficou de traços de chicote, da luta dia a dia, e que em canções se reflete tristes. Bate, pilão, bate, que o teu som é o mesmo. E em nosso músculo está nossa vida de hoje, feita de revoltas. Bate, pilão, bate. Vemos que as obras literárias Terra Longe, de Pedro Corsino de Azevedo, e Ritmo de Pilão, de Antônio Nunes, embora pertençam a diferentes momentos da produção poética cabo-verdiana, convergem em uma profunda reflexão sobre a identidade nacional e relação com elementos da terra. Em Terra Longe, a saudade da pátria, expressa através de uma linguagem poética rica em metáforas, revela a complexidade da experiência da diáspora. A distância geográfica que separa o sujeito poético de suas raízes acentua a importância da terra natal como elemento constitutivo da identidade. A poesia, ao evocar paisagens, costumes e memórias, constrói um mapa afetivo que situa o indivíduo no mundo. Essa relação entre identidade e território é um tema central na geopolítica, que busca compreender como o poder exercido e como os espaços são disputados e significados. Ritmo de Pilão, por sua vez, celebra a cultura popular cabo-verdiana, enraizada nas tradições orais e nos ritmos ancestrais. O pilão, ferramenta essencial para a moagem de grãos, torna-se a metáfora da resistência e da criação, ao evocar o ritmo de trabalho cotidiano. A poesia evoca a dimensão social da existência marcada pela cooperação e pela solidariedade. A valorização da cultura popular, presente nessa obra, é fundamental para a construção de identidade nacional autêntica, capaz de resistir às pressões da globalização e da homogeneização cultural. Ao analisar as relações de poder entre o Estado e a sociedade, permite-nos compreender como a cultura, a identidade e o território se entrelaçam. As poesias de Pedro Corsino de Azevedo e Antônio Nunes, ao explorarem esses temas, oferecem essa perspectiva singular sobre a experiência cabo-verdiana marcada pela diáspora, pela busca por identidade e pela resistência cultural. Ao lermos esses poemas, somos convidados a refletir sobre o papel da poesia na construção de narrativas nacionais e sobre a importância de preservar a memória e as tradições como forma de fortalecer os laços sociais e resistir às forças de globalização. Em resumo, ambas as poesias, cada uma com sua maneira, exploram as relações entre o indivíduo e a terra, a identidade e a cultura. Temas centrais na geopolítica, Terra Longe, enfatiza a importância da pátria como elemento constitutivo da identidade, enquanto Ritmo de Pilão celebra a cultura popular como base para a construção de uma identidade nacional. Ao analisarmos essas obras conjuntamente, podemos compreender como a poesia pode ser uma ferramenta poderosa para a construção de narrativas nacionais e para a resistência cultural. O outro poema que eu vou ler é do Pedro Cardoso. A minha pátria é uma montanha olímpica, tamanha, do seio azul do Atlântico brotada e aos astros com vigor arremessada, pelo braço potente do Criador, sobranceia com léguas em redor. É tão alta que acima do seu cume, só o claustro de apoio coruscante, só o bando estelar de águias de glume, e a mente ousada de Camões ou Dante. Como é formosa e majestosa a minha amada terra natal. Quer do sol sobre a calamidade doirada, quer da lua sobre a lúcida cambraia, é tão formosa que não tem rival. Além das nuvens alevantada, o bravo oceano a seus pés desmaia. Para a glória do mundo fê-la Deus altiva e forte, generosa e brava. Assim foram outrora os filhos seus, se lhe palpita o coração robusto. Em derredor tudo entremeça logo, pálida e fria de pavor a brava. E em ânsias Santiago e o maio adusto fala, e suas palavras fluem em torrentes de lavas rugidosas e candescentes. Na verdade, escutai, chama-se fogo. Quando vier pátria amada, a morte pra me levar, deixa minha fronte cansada em teu seio repousar. Então, no começo do poema do Pedro Cardoso, que ele fala assim, ó, a minha pátria é uma montanha olímpica. Reflete sobre a sua boa localização no Atlântico, onde a ilha é boa, tem uma boa localização para o comércio
e outras coisas. E no final, que ele fala, nos últimos versos que ele fala sobre meio que uma resistência dos filhos, reflete sobre a resistência de Cabo Verde, sobre a sua luta para ser reconhecido mundialmente. Bom dia, meu nome é Renan e eu vou ler o poema do Eugênio Tavares, Partindo. Triste por te deixar de manhãzinha, desci ao porto e logo asas ao vento. Fomos singrando sobre um céu cinzento, como num ar de chuva uma andorinha. Olhos na ilha eu vi, amiga minha, a pouco e pouco, num descrescimento, fugir o lar, perder-se num momento, a montanha em que nosso amor se aninha. Nada pergunto, nem quero saber aonde vou, se voltarei sequer, quanto em ventura ou lágrimas me espera. Apenas sei, ó minha primavera, que tu me ficas lagrimosa e triste, e que sem ti a luz já não existe. Então, nesse poema do Eugênio Tavares, ele quis expressar a tristeza das pessoas de ter que sair da ilha para procurar viver melhor, porque na ilha não tem muitas oportunidades de trabalho e o governo não fornece isso também. Aí ele expressa essa tristeza da população da ilha. Crioulo, de Manuel Lopes. Há em ti a chama que arde com inquietação, e o lume íntimo, escondido dos restolhos, que é o calor que tem mais duração. A terra onde nasceste deu-te a coragem e a resignação, deu-te a fome nas estiagens dolorosas, deu-te a dor para que, nela, sofrendo, fosses mais humano, deu-te a provar a sua taça, o agridoce da compreensão e a humildade que nasce do desengano, e deu-te essa esperança desenganada em cada um dos dias que virão, e esta alegria guardada para amanhã, esperada em vão. Então, o poema foi inserido em um contexto histórico e social, marcado pela colonização e pelas desigualdades, transcende a mera expressão poética para se tornar um poderoso veículo de denúncia e reflexão sobre questões geopolíticas. Ao abordar questões de identidade, desigualdade e poder, oferece uma perspectiva única sobre os desafios geopolíticos enfrentados pelas sociedades pós-coloniais. A obra de Lopes continua relevante para a compreensão dos processos históricos e sociais que moldam o mundo contemporâneo, convidando-nos a refletir sobre nosso lugar no mundo. Emigrante, de Corcínio Fortes. Todas as tardes, o poente dobra o teu polegar sobre a ilha e do poente ao polegar cresce um progresso de pedra morta, que a península ainda bebe pela taça da colônia, todo o sangue do teu corpo, peregrino. Mas, quando a tua voz for onda no violão da praia, e a terra do rosto, e o rosto da terra, estender-te a palma da mão, da orla marítima da ilha, de pão e pão feita, ajuntaras a última fome, a tua fome primeira. Do alto virão rostos e proas da não viagem, assim ervas, assim mercúrio, arrancar-te as cruzes do corpo. O grito das mães leva-te agora à sétima esquina, onde a ilha naufraga, onde a ilha festeja a sua dor de filha e a tua dor de parturiente, que toda a partida é potência na morte, todo o regresso é infância que soletra. Já não esperamos um metabolismo, pome de boa fruta
fruta de boa polpa. A terra aspira teu falo verde, e antes que teu pé seja árvore na colina, e tua mão cante, lua nova em meu ventre, vai e planta, na boca de Amilcar, morto, este punhado de agrião, e solver golo a golo, uma fonética de frescura, e com as vírgulas da rua, com as sílabas de porta em porta, varrerás antes da noite os caminhos que não, até as escolas noturnas, que toda a partida é alfabético, que nasce todo o regresso é nação que soletra. Aguardam-te os cães e os leitões da casa de Xó, que no quintal emagrecem da morabeza. Guardam-te os corpos e a semântica das tabernas. Guardam-te as alimárias amordaçadas de aplauso e cana-de-açúcar. Guardam-te os rostos que explodem no sangue das formigas, novos campos de pastorícia. Mas, quando o teu corpo, sangue e lenite do puro cio erguer sobre a seara a tua dor e o teu orgasmo, quem não soube, quem não sabe, emigrante, que toda a partida é potência na morte, e todo regresso é infância que soletra. Então, no poema, traz uma profunda reflexão sobre a experiência da diáspora, um tema que se entrelaça intrinsecamente com as dinâmicas geopolíticas. A obra, ao expor as emoções e as implicações da partida e do retorno, nos convida a pensar sobre os fluxos migratórios sobre uma ótica mais ampla, que transcende a mera experiência individual. Ele não é apenas um poema sobre a experiência individual, mas também um documento que nos convida a refletir sobre as complexas relações entre os indivíduos, as sociedades e o mundo em que vivemos. Ao explorar dimensões geopolíticas da imigração, Fortes nos oferece uma perspectiva mais abrangente sobre um fenômeno que molda a história da humanidade. Eu vou estar lendo e interpretando geopoliticamente o poema de Aguinaldo Fonseca, Magia Negra. Abro de par em par a janela ao convite da noite tropical, e a noite enche o meu quarto de estrelas vivas. Nesta hora morna e calma, profunda e densa como um túnel, o rumerejar longínquo das palmeiras varrendo o céu. É misteriosa a voz do negro martirizado. Prendo os meus gestos e o meu grito abafa. Silêncio. No poço de paz noturna, interceptada pela orgia sincopada das estrelas e dos grilos, arrastam-se o vão lamento da África dos meus avós, do coração desta noite, ferido, sangrando ainda, entre suores e chicotes, e a lua cheia que veio, a voz quente do batuque, faz feitiço, e o negro dorme, sonhando ser santo um dia. O título Magia Negra pode ser, à primeira vista, ele pode remeter à prática oculta e supersticiosa. No entanto, na poesia de Fonseca, essa expressão adquire um significado muito mais amplo. A magia negra pode ser entendida como a cultura africana trazida pelos escravizados, que é a base da identidade do povo de Cabo Verde. A magia negra ela também representa essa força ancestral que persiste mesmo diante de diversas influências estrangeiras.
E a história de Cabo Verde, ela é marcada por grandes lutas e resistências. E a magia negra, ela simboliza também na capacidade do povo cabo-verdiano de superar as adversidades e manter viva a sua cultura. A identidade de Cabo Verde, ela é complexa e multifacetada, pois é fruto de uma grande miscigenação de diversas culturas. A magia negra representa esse mistério, essa busca constante por compreender as raízes e a própria existência do indivíduo. A obra de Fonseca, ela em particular, o poema Magia Negra, ela reflete o contexto geopolítico de Cabo Verde, já que em primeira linha o arquipélago ele foi alvo de uma grande colonização portuguesa e da escravidão e da influência europeia, que moldou a cultura e profundamente da sociedade cabo-verdiana. A magia negra pode ser vista também no texto como uma tentativa de resgatar a identidade africana, perdida durante o período colonial, em busca pelas raízes por uma identidade própria que não seja uma cópia da cultura europeia. A poesia de Fonseca também, ao valorizar os elementos da cultura africana, ela representa uma forma de resistência cultural e uma afirmação da identidade cabo-verdiana em um mundo globalizado e cada vez mais homogêneo. A espiritualidade presente no poema A Magia Negra, ela é um elemento fundamental para a construção da identidade nacional. Ela une o povo cabo-verdiano em torno de valores e comuns, fortalecendo os laços da comunidade em si. O que podemos tirar de conclusão desse poema é que a magia negra não é apenas um poema, mas uma profunda reflexão sobre a identidade cabo-verdiana, e que através da linguagem poética expressada pelo autor, Fonseca nos convida a uma viagem pelas raízes históricas e culturais de Cabo Verde. A magia negra, ela representa uma força ancestral, a resistência e a busca por identidade própria. E é uma obra que, querendo ou não, faz refletir sobre a importância de preservar a cultura e a memória, mesmo diante das adversidades impostas pela sociedade em geral. Oi, meu nome é Miguel e eu vou estar interpretando e relacionando com a geopolítica de Cabo Verde o poema de Ovídio Martins, O Único Impossível. Mordaças a um poeta, loucura. E por que não fechar na mão a estrela, o universo mundial? Era mais fácil engolir o mar, extinguir o brilho aos astros. O poema O Único Impossível, de Ovídio Martins, é um dos mais importantes poetas cabo-verdianos e é uma obra que transcende o âmbito literário para se conectar profundamente com a história e a realidade sociopolítica de Cabo Verde. Ao analisar essa obra, pode identificar diversas relações geopolíticas do arquipélago que mudou sua identidade e a sua trajetória ao longo do século. O poema ele apresenta a luta pela identidade e a descolonização, visto que o poema, assim como a obra de Ovídio em geral, é marcada por um forte sentimento de resistência da dominação colonial, a busca pela identidade nacional e a afirmação de uma cultura própria. São temas centrais, ecoando as aspirações de um povo que luta por sua autonomia. Ovídio expressa o desejo de um futuro livre para Cabo Verde, onde a cultura e a identidade do povo possam florescer sem amarras culturais de outros povos. Esse desejo se alinha
com as lutas políticas que culminaram na independência do país em 1975. O mar, ele como tema do poema, ele apresenta muitas vezes no poema de Ovídio. Ele simboliza tanto a ligação de Cabo Verde com o mundo, quanto a distância geográfica que separa o arquipélago de Cabo Verde de outros continentes. Essa dualidade reflete a complexidade da identidade cabo-verdiana, marcada pela diáspora e pela busca por raízes. A diáspora cabo-verdiana, espalhada por diversos países e outros temas recorrentes na obra de Ovídio. O poeta celebra a força e a resiliência dos imigrantes que contribuíram para a construção da nação cabo-verdiana. Ovídio, ele expressa a esperança em um mundo mais justo e igualitário, onde as desigualdades sociais e a injustiça seja superada. Em visão, se conecta com as lutas por justiça social que marcam a história de Cabo Verde e de muitos outros países africanos. A construção de um futuro melhor. O poeta, ele convida a construção de uma sociedade íntegra e de um futuro promissor para Cabo Verde, baseado na solidariedade e na cooperação mútua entre os indivíduos.